Nossa aula de hoje é de língua portuguesa e nós começamos com a leitura do poema A Caverna. Houve um dia no começo do mundo em que o homem ainda não sabia construir sua casa. Então disputava a caverna com os bichos e era aí a sua morada. Deixou para nós seus sinais, desenhos desse mundo muito antigo. Animais, caçadas, danças, misteriosos rituais. Que sinais deixaremos nós para o homem do futuro? Esse poema é da Rosiana Murray. Logo na sequência, vocês vão fazer a interpretação desse poema. Então, primeira atividade. Por que os homens deixavam desenhos nas cavernas? Releiam o poema, lembrem-se um pouco de história lá dos primórdios, né? Por que os homens deixavam desenhos nas cavernas? Qual era o sentido de desenhar nas cavernas no mundo pré-histórico? Número 2. Onde os homens moravam nesta época? Pensem. 3. Na primeira estrofe do poema Houve um dia, a autora se refere a quais povos, nômades ou sedentários? Por quê? Lembram que a gente já estudou em história sobre os povos sedentários, povos nômades, né? Como que começou, né, a história da civilização? Começou lá atrás com os povos nômades, depois eles evoluíram para os povos sedentários, né? Então, nesse poema, quais povos que mais se parecem? São os nômades ou sedentários? Vocês vão escrever quais deles e vão escrever por que vocês acham que é esse povo que vocês escolheram. Número 4, encontre no texto um adjetivo. Então, vocês vão procurar no poema um adjetivo. Adjetivo é aquele que dá característica ao substantivo, que dá uma qualidade, né, ao substantivo, e vocês vão anotar aqui. Atividade número 5. Classifique as palavras abaixo em substantivo, verbo e pronome. Então, vocês vão ler essa listagem de palavras aqui e vão classificá-las em uma dessas 3 classes gramaticais. Mas antes, a gente vai dar uma revisada em cada uma delas, tá? Então, substantivo é tudo aquilo que nomeia seres, objetos, ações, lugares, etc. Verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo, pode ser uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno. E os pronomes são palavras que acompanham os substantivos. Os pronomes eles podem substituir o substantivo direto ou indiretamente, retomá-los ou se referir a eles. Lembrando que a professora já mandou tabelinha de pronomes para vocês, pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos no grupo, tá? E aqui substantivos e verbos também a gente já estudou, por isso que é uma revisão bem breve, tá? Então, aqui eu peguei 3 exemplos da questão número 5 para mostrar para vocês. Então, como substantivo, eu tenho a palavra telefone, né? Telefone é um objeto, substantivo é tudo aquilo que nomeia seres, objetos, ações, lugares, então, telefone é um objeto. Acelerar é um verbo, né? Está indicando uma ação, ação acelerar. E eu é um pronome, né? Um pronome pessoal da primeira pessoa do singular. Em seguida, atividade número 6, escreva a profissão com substantivos derivados relacionados às palavras abaixo. Então, eu tenho uma lista aqui de palavras primitivas e eu vou escrever substantivos derivados com profissões para cada uma delas. Então, vamos relembrar o que são substantivos derivados, né? Substantivo derivado, ele reside em outra palavra da língua portuguesa, né? Ele tem que derivar de um substantivo primitivo. Então, ele é formado através do processo de derivação. Então, por exemplo, a palavra fogo é uma palavra primitiva, fogueira é uma palavra derivada, né? Ele precisa de uma outra palavra para existir. Então, vamos ver aqui o primeiro exemplo. Nesse, vocês têm que colocar só profissões, tá? Então, que profissão que poderia derivar da palavra dente? Dentista, tá? E assim vocês vão fazer com as demais palavrinhas da lista. Exercício número 7. Escreva substantivos primitivos relativos às palavras abaixo. Então, diferente do substantivo derivado que precisa de uma outra palavra para poder existir, o substantivo primitivo não. Ele é uma classificação de substantivos que designa o conjunto de palavras que não derivam de outras. Tá? Por exemplo, casa, folha, árvore, são palavras primitivas, elas não vêm de nenhuma outra. Então, aqui vocês vão escrever qual é o substantivo primitivo dessas palavras derivadas aqui. Então, a palavra doceria, ela vem de qual substantivo primitivo? Doce.
Atividade 8, classifique as palavras abaixo em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas e depois circule as sílabas tônicas. Ó, eu vou cobrir a palavra proparoxítona porque, na realidade, nesse exercício não há nenhuma palavra proparoxítona, apenas oxítonas e paroxítonas, tá bom? E eu vou dar uma revisada em cada uma delas para vocês. Então, oxítona é uma palavra que tem a última sílaba tônica, quer dizer que a última sílaba é a mais forte, ela pode ter ou não acento. Então, separe a sílaba, pronuncie vagarosamente e note qual é a mais forte, tá? A paroxítona é quando a penúltima sílaba tem a sílaba tônica, né? A sílaba mais forte. E a proparoxítona é quando a antepenúltima sílaba é a mais forte. E uma dica para ficar mais fácil, toda palavra proparoxítona tem acento, tá bom? Ainda no exercício 8, nós temos a listagem das palavras para poder classificar em oxítona e paroxítona. Lembrando que não há nenhuma palavra proparoxítona aqui nessa listagem, tá? Então, vamos começar aqui com alguns exemplos. Vamos começar com a letra A, palavras. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou separar a sílaba. Eu posso separar a sílaba mentalmente ou eu posso anotar na folhinha também. Palavras. Quando eu pronuncio as sílabas pausadamente, qual é a sílaba que eu falo com mais intensidade? Palavras. É o lá, né? Então, a minha sílaba mais forte é a penúltima sílaba. Oxítonas são quando a última sílaba é a mais forte. Paroxítona é quando a penúltima sílaba é a mais forte. Então, a palavra palavras é uma paroxítona. Vamos para mais um exemplo. Complicou. Então, eu tenho aqui complicou. Qual é a sílaba mais forte? É o cou. Então, quando eu tenho a última sílaba mais forte, eu tenho uma oxítona. Vamos só para mais um exemplo, para vocês pegarem bem quais são as oxítonas, paroxítonas. Afastar. Então, afastar. Qual é a sílaba mais forte? Afastar. É o tar, né? Então, quando eu tenho a última sílaba mais forte, a última sílaba é tônica, eu tenho uma oxítona, tá bom? Prestem bastante atenção, leiam pausadamente cada uma das sílabas, né? Para poder responder certinho. Questão número 9. Agora é sua vez, responda a pergunta feita no texto. Que sinais deixaremos nós para o homem do futuro? Pensem num comparativo do homem pré-histórico com a civilização de hoje em dia. Nós já evoluímos, né? Nós evoluímos muito. Que tipo de evolução que nós tivemos desde os primórdios, né? Evolução na questão física, né? Postura, pele, visão, a evolução geral de mudança no ambiente e também do ponto de vista geral, o acesso rápido à informação, às tecnologias. Então, nós fazendo esse comparativo do que nós éramos até o que nós já nos tornamos, eu quero que vocês pensem no tipo de sinais, no tipo de herança que nós vamos deixar para a próxima geração. Então, qual é a herança que a nossa geração vai deixar para a próxima? Pensem, reflitam, respondam com coerência, tá bom? Chegamos ao final de mais uma semana. Estudem, continuem se cuidando, aproveitem para deixar a matéria, se tiver alguma coisa atrasada em dia, tá bom? Até a próxima aula.